Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de passar para a segunda parte de Física 2, né, que é a parte de fluidos, eu vou só terminar uma parte de oscilações que é bem simples, na real, comparado com o que a gente já viu, que eu acabei esquecendo, que é o sistema massa-mola e o pêndulo simples. Então, vamos fazer então o MHS, movimento harmônico simples, no sistema massa-mola primeiro. Bom, o sistema é basicamente o seguinte: imagina que tem uma parede, uma superfície, um bloco de massa M, ligado pela parede, pode ser o teto também, por uma mola. Esse bloco tem uma posição x0 de repouso, o que eu vou fazer então? Eu vou contrair a mola, ele vai começar a oscilar, e essa oscilação vai ter uma certa amplitude, que a gente vai chamar de menos A e A. O diagrama de forças no bloco ele tem um peso para baixo, no nosso caso, e tem a força normal para cima. A força normal nada mais é que o par ação e reação da força-peso quando um objeto está em uma superfície. Então, é como se fosse a força que a superfície faz no bloco contra na direção contrária. Ele vai então, como a mola vai ser comprimida para a esquerda, vai sofrer uma força elástica que tem módulo igual a menos kx. Bom, lembrando de movimento oscilatório, temos a frequência do movimento, que é o inverso do período. Lembrando de Física 1 ainda, a somatória das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x, segundo a lei de Newton. Em y, a mesma coisa. Em z, a mesma coisa. No nosso caso, a força é a força elástica, então F igual a menos kx na direção y, que é o versor associado à coordenada x. Para a gente fazer a forma completa, temos que fazer então o somatório de todas as forças externas atuando no sistema. É igual a massa vezes a aceleração total. Essa força, então, pode ser dividida na componente em x, versor y, mais a componente em y, versor j, mais a componente em z, versor k. Direção k, né? Lembrando que isso aqui a gente já está cansado de saber, né? Ômega ao quadrado é igual a k sobre m. Logo, se a única força que vai produzir o movimento é a força elástica, então menos kx é igual a massa de aceleração. Passa esse menos para o outro lado positivo, divide tudo por m para surgir um ômega ao quadrado. Vai ficar então MA
mais kx é igual a 0, divide por m, a mais k sobre m, x é igual a 0. Lembrando que a aceleração derivada segunda da posição, então vamos fazer direto aqui, d2x dt2 mais ômega ao quadrado x é igual a 0. Vamos botar a notação de ponto para ficar mais visível, né? X ponto, x2 pontos, mais ômega ao quadrado x é igual a 0. EDO de segunda ordem simples, né? Então, lembrando que o período é igual a 2π sobre ômega, ou seja, é igual a 2π sobre raiz de k sobre m, que é igual a 2π raiz de m sobre k. Bom, agora, método de resolução de EDO, mesmo esquema. Supor soluções que tem um termo que depende de exponenciais para resolver essa EDOzinha aqui. Então, lembrando, a gente supõe então que o x é uma função que depende de um parâmetro A, que a gente chama de amplitude, exponencial de αt. X ponto, então, velocidade é igual alfa A exponencial de αt, e x2 pontos, aceleração, que é o que tem na fórmula, é igual a alfa quadrado A exponencial de αt. Jogando essas três fórmulas, então, nessa aqui, ficamos com alfa ao quadrado vezes A exponencial de αt mais ômega ao quadrado A exponencial de αt é igual a 0. A exponencial de αt é comum, então bota em evidência. Vezes alfa ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a 0. Logo, esse termo aqui então tem que ser igual a 0. Então, alfa ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a 0. Logo, alfa ao quadrado é igual a menos ômega ao quadrado. Logo, alfa é igual a raiz de menos ômega ao quadrado, que é igual, então, a mais ou menos ômega i. Bom, então, lembrando, agora a gente supõe uma solução, como tem dois valores, pode ser positivo ou negativo, a gente supõe que existe um A1 exponencial de i ômega t mais um A2 exponencial de menos i ômega t. Agora, lembrando, a gente supõe também que esse A1 e A2 depende de um xm sobre 2, né? Que é o valor médio. Então, xm sobre 2. Vamos adicionar a constante de fase, então, exponencial de i φ vezes exponencial de i ômega t mais xm vezes exponencial menos i vezes exponencial de menos i
ômega t. Bom, então reescrevendo essa forma, ficamos com x é igual a xm sobre 2 vezes exponencial de I vezes ômega t mais φ mais xm sobre 2 exponencial de menos I ômega t mais φ. Lembrando da fórmula de Euler de Moivre, exponencial de I θ é igual a cosseno, vou dar cosseno de θ mais I seno θ. Logo, essa exponencial aqui vai virar. Falei direto porque isso aqui a gente já viu muitas vezes, né? Então, x é igual a xm sobre 2 vezes, abre colchete, cosseno de ômega t mais φ mais I seno de ômega t mais φ mais xm sobre 2 vezes cosseno de ômega t mais φ menos I seno de ômega t mais φ. Mais com menos, corta a parte imaginária. Nós ficamos então com x é igual a xm, já vou somar já o xm sobre 2 mais xm sobre 2 com xm, vai meio com meio dá 1, né? Vezes cosseno de ômega t mais φ. Bom, agora vamos achar uma posição, então achar a velocidade, né? É igual a x ponto, deriva uma vez, vai dar o que então? O xm é a constante, só que como vai dar, o xm vai continuar aqui, eu vou chamar, derivando isso aqui vai dar derivado de cosseno menos seno de ômega t mais φ, derivado do que está dentro, ômega. Então, só que o ômega vai sair para fora, então vai sair multiplicando o xm. Eu vou chamar esse xm vezes ômega de Vm. Então vai ficar menos Vm, vou botar aqui, Vm igual a x m vezes ômega. Vm vezes seno ômega t mais φ. E a aceleração deriva de novo, igual a x, 2 pontos, é igual. De novo, vai derivada do seno, cosseno. Vezes derivada que está dentro, ômega. Então vai ficar um Vm vezes ômega que eu vou chamar de Am. Então vai ficar. Está negativo, se o derivado do cosseno derivado do seno é cosseno, então continua com o sinal negativo, menos AM cosseno
de ômega t mais φ. Bom, até isso, acabamos o sistema massa-mola. Vamos para o último exemplo de oscilações, então, que é o pêndulo simples. Então, vamos para MHS no pêndulo simples. O pêndulo simples, normalmente a gente considera pendurado no teto, né? Um fio inextensível de massa desprezível, com um corpo de massa m. Ele está a um ângulo θ da reta normal da superfície. Esse fio tem um comprimento L. E as forças que atuam nessa massa são peso, que é igual a mg, né? Tração do fio nessa direção. Aqui, essa componente vai ser a que vai fazer o movimento dele oscilar. Nada mais é que o peso, só que vezes seno de θ. Então, mg seno de θ. E essa aqui, que é contrária à tração, mg cosseno de θ. Tração, ou seja, tração é igual a mg cosseno de θ. Elas vão se cancelar, né? E a componente que vai fazer o movimento é essa aqui, mg seno θ. Bom, o referencial que a gente vai adotar é x, y. Bom, lembrando de geometria, esse problema aqui, nós podemos, como a trajetória ela é uma semicircunferência, né? Que vai pegar um arco de circunferência, a gente pode fazer uma aproximação que é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui um arco de circunferência, um ângulo θ. Aqui eu tenho um pedacinho de circunferência, um arco, que tem comprimento S. E aqui é o comprimento L do fio, né? Tem a fórmula que relaciona essas três grandezas, que nada mais é que S é igual a L vezes θ. Portanto, derivando S, ds dt é igual, L é constante, né, porque o comprimento do fio não muda, né? L, o que vai variar é o ângulo θ. Então, dθ dt. Isso aqui chama velocidade, né, do arco, do comprimento de arco. Vamos achar agora então a aceleração. ds2, d2s, dt2
é igual a L D2 θ vezes T2. Vamos chamar então de S dois pontos é igual a L θ dois pontos, para ficar melhor a notação de derivada. Essa aqui é o que a gente chama de aceleração radial. Bom, então agora vamos analisar as forças que estão no sistema. Lembrando a segunda lei de Newton, somatório das forças externas é igual M vezes A. No nosso caso, então, a força que vai fazer o movimento é essa aqui. Lembrando que o referencial é inclinado x positivo para a direita. Então aqui ela está negativa, então vai ficar menos mg seno θ é igual a massa de aceleração. Então vai ficar menos mg seno θ é igual a massa. Essa aceleração aqui é a aceleração radial, que é a que a gente demonstrou aqui. Logo, ml θ2, dois pontos. Passa esse aqui negativo para o outro lado positivo, igual a zero, então vai ficar ml θ dois pontos mais mg seno de θ é igual a zero. Divide tudo por ml, vai ficar então θ dois pontos mais g sobre L seno de θ é igual a zero. No entanto, para pequenas oscilações, tem uma aproximação que vem de expansão de série de Taylor, tá? Expansão de série de potência, que para ângulos θ mais ou menos até mais ou menos 12,5 graus, nós podemos fazer uma aproximação que θ é mais ou menos seno de θ. Logo, esse seno de θ aqui vai sumir. Vai ficar então θ dois pontos mais g sobre L θ é igual a zero. Equação diferencial ordinária de segunda ordem. Homogênea. Perdão, equação diferencial homogênea de segunda ordem, não ordinária. Bom, g sobre L eu vou chamar de ômega ao quadrado. Vou ficar então com a forma que a gente já está cansado de ver. Θ dois pontos mais ômega ao quadrado, θ é igual a zero. Aí aqui mesmo o esquema, né? Lembrando, T igual 2π sobre ômega, que é igual então 2π sobre raiz de g sobre L, que é igual a 2π raiz de L sobre G. Aqui mesmo o esquema, né? Para resolver esse problema, nós vamos supor soluções que dependem de funções exponenciais. Então, θ é igual a exponencial de αt θ ponto, velocidade, igual alfa a exponencial de αt, e θ dois pontos, aceleração, é igual a alfa quadrado
exponencial de alfa t. Bom, jogando essas três fórmulas então nessa equação aqui, ficamos com alfa ao quadrado a exponencial de alfa t mais ômega ao quadrado a exponencial de alfa t igual a zero. Logo, colocar em evidência a exponencial de alfa t vezes alfa ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Logo, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Como é a mesma coisa do problema anterior, fazer direto. Alfa, então, tem que dar mais ou menos ômega i então a função θ do ângulo vai ser A1 vezes exponencial de i ômega t mais A2 exponencial de menos i ômega t. Lembrando, θ vai esse A1 e A2, lembrando que θm médio sobre 2 exponencial de i, só que ao invés de chamar a fase de φ, eu vou chamar agora desse delta de Dirac, que chamam, né? Delta minúsculo, né? Vezes exponencial de i ômega t mais θm sobre 2 exponencial de menos i delta exponencial de menos i ômega t. Logo, θ é igual a θm sobre 2 exponencial i ômega t mais delta mais θm sobre 2 exponencial de menos i ômega t mais delta. Bom, lembrando então, equação de Euler de Moivre de novo. Exponencial de i φ é o cosseno de φ mais i cosseno de φ. Então, fazendo direto aqui de novo, então, θ é igual a θm sobre 2 vezes cosseno de ômega t mais delta menos, quer dizer, mais i seno de ômega t mais delta mais θm sobre 2 vezes cosseno de ômega t mais delta menos i seno de ômega t mais delta. Parte imaginária, mais e menos, corta. Tem que cortar porque não pode ter solução imaginária. Então, θ
meio mais meio dá 1, cosseno de ômega t mais delta é igual nos dois, então θm vezes cosseno de ômega t mais delta. Então, isso aqui é a equação de movimento periódico no pêndulo simples. Para achar a velocidade é só derivar uma vez, vai ficar então menos θm vezes ômega seno de ômega t mais delta. E para achar a aceleração, deriva duas vezes, menos ômega ao quadrado, θm, cosseno de ômega t mais delta. Com isso, então, acabamos a parte de oscilações, que é mais ou menos 1/4 da matéria de Física 2, embora não seja 1/4 certinho, porque a parte de fluidos é menor. Então, obrigado a todos que assistiram. Até mais.